No mundo de Jujutsu Kaisen, existem criaturas chamadas de espíritos amaldiçoados, seres nascidos dos sentimentos negativos dos humanos, que possuem as mais diversas formas e poderes, e entre elas existem aqueles de grau especial, criaturas com grande poder, e entre eles temos quatro que se destacam entre elas, que são Jogo, Hanami, Dagon e, por fim, o maldito Mahito. Cada uma dessas maldições representa um medo da humanidade, e é por isso que elas são extremamente poderosas, e é desses seres que vamos falar agora. Ei, fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de baixa qualidade deste pequeno canal, e hoje eu venho aqui para destrinchar tudo sobre esse quarteto de maldições que causaram um caos no mundo Jujutsu. Então você já deve ter notado que vai rolar uma carambada de spoiler, então se você não quiser ver nada da história deles, pule para esse momento aqui. Aviso foi dado, mas se você quiser ver toda a história deles, fica comigo. Mas chega de enrolação, porque o vídeo tá bem grandinho e eu não quero aumentar mais ainda. Então, bora pro vídeo. Não sabemos quando elas nasceram, muito menos o que faziam antes de sua primeira aparição. O que sabemos é que antes delas ganharem suas formas e seus poderes, elas já tinham sabedoria e conhecimento, então permaneceram escondidas no mundo. Sua primeira aparição ocorreu por conta de Suguru Geto, que os procurou para criarem juntos uma aliança para que eles criassem assim um novo mundo. Entre o quarteto, o primeiro a se destacar é Jogo, uma maldição humanoide com muita inteligência, uma cabeça de vulcão, que possui tanto um grande mau humor quanto uma arrogância sem fim. Eles têm um breve papo onde Jogo fala seus motivos para querer destruir a humanidade. Era o fato de ver os humanos como criaturas feitas de mentiras que escondiam sua verdadeira natureza atrás de suas emoções positivas. Ele acreditava que as maldições, que são compostas de emoções negativas, são as verdadeiras formas mais puras de vida. Portanto, eles eram os verdadeiros humanos e já as falsas, bom, elas devem ser eliminadas. Após contar os seus tocantes pensamentos, ele concorda em se juntar a Geto, que explica que para eles vencerem, eles precisam de duas coisas. Uma é dar um jeito no Satoru Gojo, a feiticeira mais forte vivo, e a outra é trazer Sukuna para o seu lado. Suguru completa que vencer o Gojo estava fora de questão, e eles teriam que dar um jeito de selar ele. E como eles fariam isso? Simples, com a ajuda de um artefato muito poderoso que estava na mão de Geto. Jogo, ao escutar isso, fica todo animadinho e fala que não precisa, que é para Geto dar esse artefato para ele, porque ele sozinho daria um jeito no Satoru Gojo. Afinal, era apenas um humano e não deveria ser tão forte assim, saindo dali todo feliz ao saber que ele tinha a força equivalente a 8 dedos do Sukuna. Após isso, ele leva um sacode do Gojo. Ele é completamente, unilateralmente espancado, sem nenhuma piedade, tendo que ser salvo por um dos seus companheiros, chamado Hanami, que é uma maldição alta bombada com um corpo musculoso e voz feminina. Após ser salvo, ele é levado ao seu esconderijo, uma fodendo praia, onde se conta com Geto, Mahito e Dagon, esse que não faz muita coisa além de ficar boiando na água ali no cantinho dele. Após esses eventos, Mahito, outra das quatro maldições, uma que tem um corpo humanoide, vai até um cinema onde encontra alguns jovens fazendo barulho. Ele fica puto com todo aquele barulho e elimina aqueles jovens ali mesmo com suas habilidades, mas ele não era o único no cinema. Um jovem vê o ocorrido e segue ele. O garoto costumava sofrer bullying daqueles garotos que o Marreto matou e fica interessado naquela maldição que decide ali passar um tempo com aquele garoto, o ensinando um pouco sobre maldições e sobre o mundo Jujutsu, se separando após um tempo juntos. E se lembra daquela
pequena baguncinha que o Mahito fez no cinema, bom, isso acaba alertando os feiticeiros Jujutsu, que mandam dois feiticeiros para tentar descobrir o que aconteceu, sendo um Itadori e o outro um feiticeiro de nível 1 chamado Nanami, que acaba por rastrear o Mahito e o derrota, mas não o mata. Após isso, ele usa aquele mesmo jovem que ele conheceu mais cedo, que teve um breve contato com o Itadori, em seus planos, na tentativa de fazer com que o Itadori faça um acordo com o Sukuna, mas que não vai pra frente. Ele é espancado pelo Itadori, depois ele é espancado pelo Nanami, e depois, de quebra, é humilhado pelo Sukuna. Ele até tenta ali usar sua expansão de domínio, que é OP pra caralho, mas é impedido pelo Itadori, sendo derrotado e tendo que mais uma vez fugir. O próximo movimento das maldições ocorreu durante uma competição entre os colégios de Jujutsu, onde eles tentam roubar tanto os dedos Sukuna, que estavam na escola de Jujutsu, quanto alguns fetos amaldiçoados. Durante esse plano, Hanami aparece e tem um embate com Itadori e Todo, onde é pressionado até o ponto de pensar usar sua expansão de domínio, porém que é impedido pelo Satoru Gojo, que chega já metendo sua ultimate pra cima dela, quase a eliminando, mas ela conseguiu fugir por um 3. Após esses acontecimentos, eles ficam nas sombras até que em 31 de outubro eles começam o seu plano de selamento. É então que às 21 horas eles ativam cortinas por toda Shibuya e chamam Satoru Gojo para o fundo de uma estação de metrô, onde eles têm um breve embate. Nessa brincadeira, Hanami é eliminada, porém eles conseguem selar Satoru, que não se renderia tão fácil assim, por isso eles ainda teriam que ganhar um certo tempo para que eles pudessem fugir dali. Nesse meio tempo, Dagon entra numa luta contra Nanami, Maki e esse bicho aqui, que o vencem em sua forma não completa, mas no meio deste espancamento ele sente a morte de Hanami, sentindo uma enorme tristeza e libera sua verdadeira forma e expande seu domínio, virando o jogo, quase eliminando nossa galerinha, mas quando ele estava para vencer, Megumi invade seu domínio e tenta abrir um buraco nele, para que seus companheiros possam fugir dali, mas que serve na verdade para que Toji Fushiguro entrasse nele, Toji que espanca Dagon até a morte. Com Dagon eliminado, Diogo aparece e fica puto com a morte do seu amigo e acaba com todo mundo ali. Nessa hora, ele sente que alguém está dando dedos para o Itadori e vai ver o que está acontecendo. Chegando lá, ele vê duas garotas dando um dedo para o Itadori na intenção de despertar o Sukuna, então ele dá mais alguns para que o Sukuna possa passar mais tempo no controle do corpo do Itadori. Sukuna acorda e começa uma luta contra Diogo, até o elogia o chamando de forte, mas o pobre cabeça de vulcão não aguenta a pressão e vai de Vasco, no final se encontrando com seus amigos e de quebra sendo elogiado pelo Sukuna. Após todo esse ocorrido, Itadori acorda e tem um colapso mental, mas ele se levanta e vai atrás de Satoru. No caminho, ele acaba encontrando com Nanami, que estava seriamente ferido, e quando ele menos esperava, Mahito aparece e mata Nanami, e dali pra frente uma luta começa. Já do outro lado, Nobara enfrenta um dos clones do Mahito, que foge em direção ao seu corpo verdadeiro. Nobara vai atrás dele, mas é atingida pelo verdadeiro Mahito, e sobre sua morte não temos a confirmação, mas tudo indica que sim. Vendo a morte de sua amiga, Itadori tem um colapso mental ainda maior, e quando ele estava prestes a desistir de tudo e ser morto, ele é salvo pelo Todo, que acaba aparecendo e dá uns conselhos para ele. Nisso, uma luta épica entre os três começa, com o desdobramento dessa luta terminando com Itadori vitorioso. Porém, mais uma vez Itadori não consegue matar o desgranhado do Mahito, que é pego pelo Soguro, que na verdade se revela ser Kenjaku, o feiticeiro mais vil que já existiu na sociedade de Jutsu, que usando os poderes do Geto absorve o Mahito, dando um fim a ele após usar o seu Uzumaki. E sim, o Mahito foi finalizado, não podendo ser nunca mais evocado por ele. E agora, com o Mahito finalizado, esse marca o fim das 4 maldições que mais causaram problemas em Jujutsu até o momento no anime. Poderes Dagon é uma maldição que apareceu pouco, mas se você parar para analisar, ele sempre estava ali, no cantinho. Apesar de não ter tido muitos feitos, ele é sim muito poderoso, então vamos ver seus poderes agora. Dagon possuía duas formas, uma em que ele não passava de um útero amaldiçoado. Nessa forma ele tem um aspecto infantil e só usava habilidades relacionadas à liberação e absorção de água, e usava somente sua expansão de domínio como um esconderijo para os vilões, até que com a notícia
Antes da morte de seus amigos, ele surta e libera sua verdadeira forma, sendo bem maior, mais forte, resistente e tendo reservas absurdas de energia amaldiçoada. Sem falar que seu intelecto é drasticamente aumentado. Sobre suas técnicas, ele possui várias. Marés de desastre. Dagon pode produzir ondas enormes de água, gerando-os a partir de sua energia amaldiçoada. Depois de liberar grandes volumes de água, Dagon pode puxá-las de volta, devorando qualquer vítima que lutasse para nadar. Em sua forma completa, Dagon pode liberar enormes ondas sem esforço com a ponta dos seus dedos. Maki acredita que se eles tivessem lutado no subterrâneo, eles teriam sido facilmente afogados. Shikigami. Dagon pode conjurar peixes comedores de homens, que possuem uma grande variedade de formas. Seu arsenal de Shikigami inclui longas serpentes marinhas parecidas com enguias, enxames de piranhas, pequenos tubarões e grandes crustáceos, que estão entre os familiares mais fortes de Dagon. Enxame da Morte, a versão aprimorada de suas invocações. Nessa técnica, ele invoca um enxame interminável dos mais variados tipos de criaturas marítimas, diretamente do seu corpo. Horizonte cativante Shakadaya. Não sei se assim se fala, eu acho que a pronúncia foi um pouco porca, mas tá aí. O domínio de Dagon é uma ilha tropical ensolarada e pitoresca, onde seus Shikigami certamente poderão acertar suas presas. O domínio possui um guarda-sol e espreguiçadeiras que Mahito e Geto usavam com frequência. Curiosidades: a aparência de Dagon é provavelmente uma referência às obras de H.P. Lovecraft. O nome de Dagon se origina da antiga divindade mesopotâmia que representa os peixes. Dagon também é um dos contos de Lovecraft sobre o deus peixe de mesmo nome. Por muito tempo, os fãs da obra se perguntavam onde era o local onde os vilões se reuniam. No final, acabou por ser a expansão de domínio de Dagon. Hanami é uma maldição que representa o medo da natureza e das florestas. Ela se demonstra ser uma maldição calma e gentil com seus colegas, mas odeia absolutamente os humanos e deseja o seu fim. Para que a natureza possa ser restaurada, além do seu combo básico de super força, resistência e velocidade, ela possui uma capacidade regenerativa absurda. Sobre suas técnicas, ela possui a maior variedade entre as quatro. Plantas do Desastre. A técnica de Hanami permite que ela manifeste plantas amaldiçoadas na realidade. As plantas podem ser apagadas da realidade tão rapidamente quanto são manifestadas. Raízes. Hanami pode criar raízes que emergem do solo e ela pode escolher entre criar uma única raiz com muito poder de fogo e velocidade ou várias raízes com pouco poder de fogo e pouca precisão, mas que podem superar isso facilmente em grande número. Bolas de madeira. Hanami pode criar uma variedade de bolas de madeira a partir de sua energia amaldiçoada. As bolas impulsionam um ou dois galhos afiados atacando seus alvos, ou então ela pode usá-los para se suspender no ar. Botão amaldiçoado. Primeiro bolas amaldiçoadas, agora botões amaldiçoados. Que nomezinho, Mike? Hanami pode avançar botões que se alimentam da energia amaldiçoada de quem quer que esteja ligado a eles. Quanto mais técnicas a pessoa usar, mais profundas as raízes desses botões se estenderão. Hanami também pode criar uma flor gigante que gera uma enxurrada de botões amaldiçoados. Campo de flores. Hanami pode criar um círculo de flores ao redor de seus oponentes, que os distrai com uma maldição que tira seu desejo de lutar. Hanami pode lançar um projétil de longo alcance que também pode ativar essa habilidade. Essa habilidade é enfraquecida dependendo do estado mental e do estado do corpo da Hanami. Quanto mais ferida, menos efetiva ela vai ser. Purificação de domínio. Essa técnica que neutraliza todas as técnicas amaldiçoadas com as quais entra em contato. Entretanto, ao invés de permanecer em um espaço designado, ela atua como um escudo que cobre o corpo, semelhante a uma aura. Mar de Luz Cerimonial. Essa é sua expansão de domínio que não chegamos a ver por conta de Satoru Gojo, que a interrompeu em ambas as vezes que ela tentou usar essa técnica. Curiosidades: o nome Hanami contém o kanji para flor e honrado. Seu nome descreve poeticamente suas motivações. No anime, Hanami inicialmente fala ao contrário, mas depois começa a falar normalmente. Jogo, o mais forte das quatro maldições apresentadas. Ele odeia a humanidade e acredita que as maldições são as verdadeiras formas do ser humano. Apesar do seu ódio pela humanidade, ele sente uma amizade incondicional por Dagon e Hanami e até atura o desganhado Mahito. Sobre seus poderes, ele possui como básico o que já foi mencionado antes: força, velocidade e resistência, mas ele se distingue mesmo no poder de fogo, que é o maior entre os quatro. Entre suas técnicas estão
Chamas do Desastre. Diogo possui uma técnica vulcânica inata que lhe permite produzir chamas amaldiçoadas altamente concentradas. Ele poderia gerar chamas ou disparar raios de calor com as palmas de suas mãos, ou manifestar pequenas aberturas vulcânicas no ambiente, que também expele seus poderosos raios de fogo. Insetos brasa. Diogo pode invocar pequenas maldições semelhantes a insetos voadores da abertura de sua cabeça. Esses insetos são extremamente barulhentos e possuem alguns ferrões, sem falar que ao entrar em contato com suas vítimas eles explodem. Técnica máxima, meteoro. A técnica máxima de jogo, onde ele gera um meteoro gigantesco flamejante que cai sobre o seu alvo. O dano é tão massivo que até o próprio Sukuna admitiu que não poderia sair ileso caso fosse atingido por ele. Amplificação de domínio. Assim como Hanami, ele possui essa técnica que utilizou contra Satoru Gojo. Eu já expliquei ela acima, então não vou explicar de novo. Paixão da Montanha de Ferro. A expansão de domínio de Diogo constrói o interior de um vulcão, que ele é capaz de manipular à vontade. Nessa expansão de domínio, um feiticeiro comum queimaria até a morte com o simples impacto de uma pedra vulcânica, que estampa todo quanto é lado dentro do domínio de Diogo. Curiosidades: Diogo ficou em 29º lugar na terceira pesquisa de popularidade com 161 votos. Seu dublador japonês também dubla Yatsuki Itadori. Os dentes pretos do Diogo são inspirados em um processo chamado escurecimento dos dentes, ou Roaguro, no Japão, onde se tinge os dentes de preto para simbolizar a maioridade ou casamento, bem como prevenir cárie dentária. Eu não sei como passar tinta preta vulcânica nos dentes pode prevenir cárie, mas tá aí a curiosidade para vocês. Mahito é o mais estranho dos quatro. Se assemelhando muito ao humano, ele possui uma personalidade distorcida e insana, onde não se dava bem nem mesmo com seus companheiros. Mahito por muitas vezes era infantil, porque ele era o membro mais novo dos quatro. Sobre seus poderes, ele possui aquele como básico de força, velocidade e resistência. Além disso, ele é mestrado na arte de levar porrada e continuar de pé. Além disso, ele possui reservas absurdas de energia amaldiçoada. Entre os quatro, ele possui o maior potencial de se tornar o mais forte. Sobre suas técnicas, ele possui algumas. E vamos começar pela cortina. Mahito pode criar uma barreira circulante em uma determinada área. A barreira é capaz de isolar a área de outras pessoas de uma pessoa específica que queira entrar nela. Kokusen, uma técnica que cria uma distorção espacial quando o usuário se conecta com um impacto de energia amaldiçoada dentro de um intervalo de 1 milésimo de segundo. Após o golpe físico, o fenômeno faz com que a energia amaldiçoada pisque em preto, criando um ataque que é igual à potência de 2,5 vezes a potência de um ataque normal. Mahito aprendeu a usar o Kokusen durante o incidente de Shibuya. Ele já realizou isso 2 vezes. Transfiguração ociosa. A técnica amaldiçoada de Mahito concede a ele a habilidade de remodelar almas. Fazendo isso, permite que ele desfigure o corpo de suas vítimas, transformando eles em criaturas parecidas com maldições. Ele também permite que ele cure suas próprias feridas, transforme seus apêndices em armas. Mahito também pode até criar um clone de si mesmo, que só pode usar a transfiguração ociosa em si mesmo. Multiplicidade das almas. Mahito usa sua técnica amaldiçoada para fundir duas ou mais almas em uma só, o que causa uma reação violenta, e ele também pode liberar essa reação em forma de um disparo de energia. Repelir corpo. Essa técnica usa a multiplicidade da alma como base para funcionar. Mahito funde duas almas em uma só, o que causa uma reação violenta pra caralho. Essas duas almas criam uma grande quantidade de energia amaldiçoada que podem ser disparadas, causando um grande dano ao seu oponente. Isômero de alma polimorfa. Usando a multiplicidade de almas, Mahito pode fundir as almas com rejeição fraca em um só corpo. O resultado é um humano transfigurado que pode atacar sozinho. Essas criaturas possuem muito poder de fogo e pouca defesa. Corpo espiritual instantâneo da matança distorcida. Quando Mahito encontra a verdadeira essência de sua alma, ele desbloqueia um novo corpo muito mais poderoso que o anterior. Ao usá-lo, Mahito fica visivelmente mais musculoso e monstruoso, tendo certa semelhança com a Hanami. Dessa forma, ele obtém um grande aumento nos seus atributos físicos. A autoencarnação da perfeição, a expansão de domínio de Mahito que cria um ambiente onde ele é automaticamente conectado às almas de qualquer pessoa que entre dentro dela.
Dentro de sua expansão, ele é capaz de transfigurar pessoas à vontade. Seu controle sobre essa técnica é tão insano que pode ser comparado a Satoru Gojo, onde ele é capaz de ativá-la somente por 0,2 segundos. Curiosidades: Mahito ficou em 22º lugar na terceira pesquisa de popularidade com 279 votos. O nome Mahito se traduz ironicamente como pessoa verdadeira, vinculando ele à ideologia de seu grupo de que as maldições são os verdadeiros humanos. Mahito é o personagem favorito de Jujutsu Kaisen de Koei Oriyoshi, autor de My Hero Academy, que coincidentemente apresenta dois antagonistas semelhantes a Mahito, Tomura Shigaraki e Dabi. Mahito é o único personagem que apareceu individualmente em duas capas de mangá diferentes, sendo o volume 6 e o volume 15. Mahito nasceu do ódio coletivo da humanidade e do medo de outros humanos. Isso faz com que ele seja o único integrante do grupo que não nasceu do medo de desastres naturais. As 4 maldições fazem referência direta aos maiores problemas da sociedade japonesa, representando os desastres naturais que o Japão enfrenta, como também os problemas sociais que os japoneses têm que lidar. Sendo assim, eles são extremamente poderosos por terem nascido dos problemas mais profundos do Japão. Então é isso, mais um vídeo gigantesco que saiu aí pra vocês. E se você assistiu até aqui, não custa nada deixar aquele like, porque esses vídeos dão muito trabalho. São semanas a finco fazendo vídeo sem parar. Então, meus amigos aí, valoriza o esforço aqui desse pobre otaku fedido e deixa aquele like pra me animar a continuar produzindo conteúdo aqui pro canal. E se você curtiu o conteúdo do canal, pense em se inscrever, porque aqui você terá um monte de recomendações, vídeos como este e muito conteúdo diversificado para você curtir aí no seu tempo vago. Não, mas é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui e deixou o like, sério, vocês são demais. Vejo vocês numa próxima. Fui.